Olá pessoal, boa noite a todos, alunos, alunas, tutores e tutoras, um grande abraço a vocês, sejam bem-vindos para mais uma teleaula. Este nosso encontro, onde vamos estar falando do curso de Ciências Contábeis da disciplina Contabilidade Geral, é a nossa quarta teleaula, o nosso quarto encontro. Estivemos juntos falando de todo o contexto da disciplina, falando aí da evolução da contabilidade, dos princípios contábeis, da formação patrimonial da entidade, falando de lançamentos, e hoje vamos falar um pouco a respeito de lançamentos ainda, razonetes, balancetes e terminar o nosso assunto fechando um balancete. Mas antes de nós irmos para o quadro, quero dizer a vocês que nós tivemos alguns probleminhas na disposição do material, entrou com alguns erros, mas estaremos corrigindo ao longo da nossa teleaula, falando aí o que é certo a respeito da formação da estrutura do balancete e dos lançamentos contábeis. Quero com isto chamar o meu primeiro slide, onde vamos estar apresentando a disciplina. Hoje a teleaula de hoje, o objetivo da nossa teleaula de hoje, nós vamos estar falando dos livros, da formação dos livros contábeis. Os livros contábeis, os dois principais livros contábeis, é o Diário e o Razão. É lógico que lá dentro do contexto do dia a dia da contabilidade, nós temos aí livros auxiliares, livros como livro de entrada, livro de entrada de mercadoria, livro de saída de mercadoria, os livros de prestação de serviços, que hoje aí na maioria das cidades, dos municípios, é feito de forma eletrônica, O livro de registro de empregado, e temos também, dentro das pessoas jurídicas que estão tributadas com base no lucro real, nós temos o LALUR, que também hoje é digital. O livro LALUR refere-se aos livros das adições e das exclusões, para então poder aplicar lá no final da demonstração do resultado do exercício o imposto de renda, as alíquotas do imposto de renda e da contribuição social. Com isto, quero dizer a vocês que esta é, então, a formação do livro. Mas a nossa disciplina de contabilidade geral, nós vamos estar falando somente destes dois livros aqui, que são os principais livros. E para o final, nós vamos formar, estruturar um balancete para que vocês possam ter aí o aprendizado completo com relação à disciplina da contabilidade geral. Também, dentro ainda do objetivo da nossa disciplina e da apresentação, nós temos aqui que visa apresentar o resultado da escrituração contábil, estruturação das demonstrações contábeis dentro do livro diário, apresentando a história da entidade, juntamente com os livros, no livro Razão Analítico, que também deve trazer a apuração dos saldos das contas. Então, você já sabe que o livro diário tem a função de apresentar a história, enquanto que o livro Razão tem a função de trazer a apuração dos saldos das contas. Balancete de verificação como ferramenta de conferência do saldo das contas. A palavra-chave é livro diário, livro Razão Analítico e balancete de verificação. Então, pessoal, olha, para que nós entendamos, o papel do livro diário é contar a história da empresa ao longo do período, ao longo da sua existência, por meios de cada lançamento contábil. Como nós vimos na teleaula passada, os lançamentos contábeis têm como principal função, escrever ali, demonstrar os eventos que ocorreram dentro da empresa. E por meio desses lançamentos contábeis, do débito e do crédito, utilizando-se
através da convenção do método das partidas dobradas, mais o histórico padrão, ali vai então se formar o diário e o razão da empresa. O livro diário conta a história e o livro razão tem como objetivo principal trazer os saldos de cada conta dentro daquele período conforme a escrituração contábil. Seguindo em frente, chamando o nosso próximo slide, nós já vamos ver aqui alguns lançamentos. Estes lançamentos, na maioria deles, nós já vimos na teleaula passada. Mas ele serve para que nós possamos, através deste entendimento destes lançamentos, chegarmos então na formação do livro diário, que hoje é um dos objetos da nossa teleaula. Nós já vimos que no dia 1/2/2016, a empresa A, o sócio A e o sócio B integralizaram R$50 mil de cada um no capital social da empresa, quando fizeram o ato constitutivo, o contrato social para constituir a empresa. E aí, nesta integralização, entrou R$100 mil no caixa e R$100 mil de capital social. Com relação aos lançamentos contábeis, nós já falamos a respeito desta situação, que onde origina-se o recurso existe um crédito e aonde é aplicado o recurso existe um débito. Mas hoje nós vamos então dar ênfase na formação do livro. O histórico padrão, ele conta a história do fato, do evento que ocorreu na empresa naquele determinado momento. Então, a integralização de capital social, conforme destacado no contrato social da empresa, sendo que foi R$50 mil do sócio A e R$50 mil do sócio B. E aí, então, com esta história, nós já temos aqui o primeiro lançamento contábil, que na formação do livro diário ele vai aparecer desta maneira lá para que seja, então, contado a história da empresa. No próximo lançamento, nós temos aqui que uma definição do que houve, nesta questão do fato contábil, houve a formação, o início da formação do patrimônio da empresa, de acordo com o investimento que cada sócio investiu, dando início à conta caixa no ativo circulante e à conta capital social lá no patrimônio líquido. Embora tenha alguma situação que apareceu aí que o capital social é resultado, pessoal, está errado. O capital social é PL, é conta do patrimônio líquido da entidade. Então, aqui nós já entendemos como se forma o início, como dá o início na formação da estrutura patrimonial da empresa. No nosso próximo slide, nós temos aqui o seguinte, Em 3/2/2016, houve então a compra de móveis, de um móveis que é móveis e utensílio, no valor de R$8 mil, sendo que R$4 mil foi pago à vista e R$4 mil foi para 30 dias, o restante para 30 dias. E aqui no slide de vocês também apareceu a conta caixa, mas na verdade é fornecedores. Por quê? Porque foi um evento que gerou um valor de R$4 mil ou 50% do valor da compra a prazo. Sendo a prazo, não pode ser lançado direto à caixa, tem que ser lançado a fornecedores, Porque o fornecedor ficou com um haver com a empresa para receber. Então, é débito de móveis e utensílio no valor de R$4 mil, crédito de caixa no valor de R$4 mil, referente ao valor que foi pago à vista.
e o valor que foi pago a prazo é débito de móveis e utensílio e crédito de fornecedores no valor de 4.000 também, que será pago em 30 dias, né? Logo no outro mês, a empresa vai ter que dar baixa neste fornecedor. E aí, então, ela iria fazer a inversão do lançamento, né? Fornecedores, a caixa de onde o dinheiro iria sair. Então, neste segundo lançamento, esclarecendo a vocês, a conta fornecedor é uma conta do passivo. Já a conta móveis e utensílio é uma conta do ativo não circulante, lá no subgrupo móveis imobilizados seria lançado isto aqui. Então, para que nós estejamos esclarecendo as dúvidas que tinham com relação à nossa atividade devido a algumas situações, nós estamos esclarecendo aqui ao longo da nossa teleaula para que vocês compreendam que conta fornecedores é uma conta do passivo, conquanto a conta móveis e utensílio, uma conta do ativo não circulante, lá no subgrupo imobilizado. E a conta caixa, evidentemente, é uma conta do ativo circulante, está no subgrupo disponibilidade, né? Como nós já vimos no nosso plano de contas, que as contas devem ser classificadas de acordo com a sua maior liquidez no ativo e no passivo com sua maior exigibilidade. Seguindo em frente, nós temos aqui que em 15/2/2016, a empresa prestou um serviço com o recebimento à vista em dinheiro, conforme ao número da nota fiscal aqui, no valor de R$10.000. Este dinheiro, como foi um recebimento à vista, ele entrou diretamente no caixa da empresa. Então, você faz um débito de caixa e um crédito de serviços prestado no valor de R$10.000. Serviços prestados, este sim é uma conta de resultado. Enquanto o caixa é uma conta do ativo circulante, o serviço prestado é uma conta de resultado. E no nosso balancete, somente para esclarecer, devido a algumas situações, o que de fato tem que ocorrer é o seguinte: sempre é apresentado de acordo com o plano de conta. As contas do ativo vêm primeiro, depois vêm as contas do passivo, depois as contas de despesa e em seguida as contas de resultado. E depois as contas do patrimônio líquido. É dessa forma que deve ser apresentado, tal como está no plano de contas. Caminhando para frente, nós vamos ver que em 25/2/2016, a empresa prestou serviço com recebimento no valor de R$10.000. Porém, destes R$10.000, R$5.000 foi recebido à vista e 5.000 ficou para 30 dias, né? E ela ainda teve um custo de R$2.000. Sobre esse custo nós vamos falar um pouco mais para frente. Olha só, dentro desta situação aqui, ó, ela então recebeu 5.000 à vista, então houve um débito de caixa e um crédito de venda de serviço, conta de resultado e conta do ativo circulante. Mas R$5.000 foi a prazo, então ela teve clientes, né, duplicatas a receber no valor de 5.000, que também é uma conta do ativo circulante. E venda de serviço no valor de R$5.000, que também aqui é uma conta de resultado. Então, pessoal, aqui nós vamos vendo as disposições das contas, como elas devem estar sendo colocadas aqui para que nós possamos compreender a maneira que vai sendo formado a estrutura do livro diário e do balancete de verificação. No próximo lançamento, nós já vamos ter aqui
que no dia 25/2/2016, a empresa teve uma despesa de fatura de energia elétrica no valor de 2.000. Estes 2.000 aqui refere-se àquele custo que nós falamos que ela teve lá atrás. E o valor de R$ 1.000 no pagamento de uma fatura de telefone. Então, olha, a fatura de energia é um custo para a empresa, neste caso aqui, tal como nós colocamos. Poderia ser também uma despesa. Por ser uma conta despesa ou custo, é uma conta devedora, é uma conta de resultado. E aí, então, um crédito de caixa e um débito de fatura de energia. Por que o crédito de caixa? E o caixa é uma conta do ativo, e o professor disse que as contas do ativo, na maioria dos casos, elas são devedoras. É que nesta situação aqui, o caixa é uma conta intermediária e todas as vezes em que houver um pagamento via caixa ou via banco, você vai ter que fazer um crédito no caixa para que você possa lá no Razonete fazer a apuração do caixa. Embora eu já tenha explicado que também você pode analisar da forma que está saindo, gerando recurso no caixa e aplicando o recurso na fatura de energia. Mas isto hoje não é objeto da nossa teleaula. Seguindo com a questão do faturamento, da fatura de telefone, então nós temos aqui também um crédito de caixa e um débito de fatura de telefone, que também é uma conta de resultado. E aí, agora, para falar um pouco da questão da conta de resultado e do que é despesa e do que é custo, quando coloquei ali para vocês que a energia elétrica era um custo, eu vou explicar agora. Olha só. Quando nós falamos de custo, nós estamos falando de algo que está embutido no serviço. Por exemplo, uma empresa até utilizei este exemplo na aula passada, mas podemos utilizar novamente. Uma empresa de mecânica. Ela tem lá na sua oficina o mecânico que presta o serviço de mecânico. Para este mecânico, o salário que a empresa paga para este mecânico, ela pode classificá-lo como custo, porque para que este mecânico preste o serviço, ela tem um custo para pagar este mecânico. A energia elétrica do barracão da oficina também pode ser classificado como um custo. Já o salário da secretária que atende o telefone lá no escritório da empresa para marcar os horários com os seus clientes, este pode ser considerado uma despesa, porque não é a secretária que vai realizar o serviço de mecânico, ela simplesmente vai fazer as anotações, então não vai estar embutido no custo da empresa. O mesmo ocorre com a fatura de telefone que está lá no escritório. Ocorreria também com a fatura de energia do escritório. É lógico que para isso a empresa teria que ter um sistema de rateio. Estou explicando a vocês a questão do custo só para que nós entendamos o que foi colocado no nosso lançamento e no nosso Razonete, porque na verdade na nossa disciplina nós não vamos estar trabalhando o custo. Vocês vão ter ao longo do curso uma disciplina específica com relação a custo. Na nossa disciplina não irá nem cair isto na prova. Pode ficar sossegado que não será cobrado. Então, pessoal, mas para que nós entendamos como é a formação da estrutura do livro diário, nós temos aí o entendimento dos lançamentos contábeis, o que são as contas devedoras e as contas credoras, né? O que são contas de resultado, o que são contas de ativo e contas de passivo. Lembrem-se sempre, todas as vezes que é despesa, custo ou receita, são contas de resultado. As contas do passivo sempre vai ser
a pagar, são obrigações que a empresa possui. E as contas do ativo é composto pelos bens e pelos direitos, né, que a empresa possui a receber ou então já está à sua disposição. Seguindo em frente aí para compreendermos a formação do livro diário, nós vimos que o balancete, o livro diário, ele vem dos lançamentos, né? Então, olha, dos lançamentos contábeis surgirão as demonstrações contábeis e os livros contábeis. Então, olha só, pessoal, parando um pouco aqui nesse slide, os lançamentos contábeis, eles formam as demonstrações contábeis. E as demonstrações contábeis, hoje nós temos um grupo de 7 demonstrações que deve ser apresentado conforme o tipo de empresa, né? Conforme o seu enquadramento tributário, conforme o seu porte. Então, depende aí da situação, vai ser exigido pela legislação um tipo de demonstração contábil. Nós, na nossa disciplina, vamos estar trabalhando até o balancete de verificação. Após, então, a nossa disciplina, após o primeiro semestre, segundo semestre, aí sim vocês vão estar adentrando nas próximas demonstrações. Porém, além da formação das demonstrações contábeis, ainda formam-se através dos lançamentos os livros, né, o livro diário e o livro razão. Agora sim, nós podemos voltar para o quadro, onde nós vamos, então, estar falando aqui destes 2 livros. Os 2 principais livros, gerados pelos lançamentos, é o livro diário e o livro razão. Como já falamos no começo, cada um deles tem a sua função específica, né, dentro da formação da estrutura patrimonial da empresa. Na próxima tela, nós temos aqui que o livro diário ele deve conter. O que ele deve conter? O termo de abertura e o termo de encerramento. O que é isto? O livro vai se apresentar, né, como ele deve ser feito. A razão social da empresa com endereço, CNPJ, número do NIRI. O número do NIRI é o número de inscrição do registro da empresa. Isto tem tanto na junta comercial quanto no cartório de títulos e documentos, onde a empresa está registrada, existe lá no contrato social, você vai encontrar este número. Além disso, as empresas abertas, né, em entidades de classe, como o caso das sociedades de advogado, também tem o registro e o número de páginas, né? Quantas páginas tem esse livro? E o número de ordem do livro, se é o número 1, se é o número 2, depende da quantidade de tempo que a empresa tem. O nome dos sócios e o CPF, né, do administrador que vai assinar, além do nome e CRC do contador. Tudo isto deve estar contendo no livro diário. No próximo slide, nós vamos ver que o termo de abertura é mais ou menos desta forma. Olha, livro diário, número 1, digamos que a empresa abriu este ano. O termo de abertura contém o presente livro. Quantas páginas? Se você colocar aqui que ele tem 60 páginas, você vai escrever por extenso, né, 60. Tipograficamente numerada, compondo o livro diário de número. Se você colocou número de ordem 1, aqui também provavelmente vai ser 1, depende. Às vezes a empresa tem mais de um livro diário por ano, né? Numerar também por extenso da empresa tal, situado na rua tal, na cidade tal, no estado tal, com seu contrato social arquivado na junta comercial do estado onde ela está localizada, sobre o número, e aqui é o número do NIRI, e inscrita no CNPJ de número tal, aqui é a data onde ela foi arquivada, né, inscrita no CNPJ sob o número tal, local e data por extenso,
e o nome e assinatura do administrador, bem com o CPF, bem como o número do CRC e a assinatura do contabilista, ou do profissional contábil, agora dizendo. Por isto, não pode existir profissional de contabilidade sem CRC. Seguindo na próxima tela, nós já vamos ver aqui o termo de encerramento. Assim como ele tem o termo de abertura, ele tem o de encerramento. O número de ordem, que deve ser igual ao da abertura, contém o presente no livro a mesma quantidade de páginas, aqui repete, né? Você vai repetindo. De qual período que ele é? Digamos que fosse de 1/1 de 2015 a 31 de dezembro de 2015, né? Seria o mesmo ano, o ano inteiro. Da empresa, citar a rua, o estado, a localização, o endereço dela, o número do NIRI, a data de arquivo, o CNPJ da empresa, o local do exercício, assinatura do administrador com CPF e nome do sócio. Então, vocês vejam que aqui nós temos o livro diário, como ele se compõe. Seguindo ainda, dentro do livro diário, nós temos que ter o conteúdo, o que tem no livro diário. Na sua apresentação, ele deve trazer especificamente a data do evento, as contas devedoras e credoras, ordem dos lançamentos, tipo do documento, histórico e do evento, o valor da operação, o plano de contas. Na maioria das vezes é arquivado juntamente com as demonstrações contábeis dentro do livro diário e as demonstrações contábeis quais a empresa esteja obrigada a apresentar. Vocês vejam que a empresa, ela leva no livro diário toda a história do lançamento e também as demonstrações contábeis, por exemplo, o balanço patrimonial, a demonstração do resultado e a DLPA, que quase todas as empresas estão obrigadas a apresentar. No caso de empresa enquadrada no Simples Nacional, a DLPA dispensa-se a DMPL. Então, são as demonstrações que devem ser apresentadas dentro do livro diário, bem como o plano de contas, porque a legislação diz que se o plano de contas for utilizado a codificação para apresentar as contas, então é bom que o plano de contas esteja ali devidamente encadernado no livro diário, para que, como disse a vocês, a contabilidade ela tem que ser transparente. Com isto, através do plano de contas ali, possibilita a análise da forma como foi escriturado. Temos agora um vídeo para que vocês estejam assistindo e logo em seguida voltaremos dando sequência à nossa teleaula. As principais técnicas contábeis são escrituração, demonstrações contábeis ou relatórios contábeis, auditoria e análise das demonstrações contábeis. Escrituração é o registro dos fatos que afetam ou irão afetar o patrimônio. Esse registro é chamado de lançamento e é feito nos livros contábeis. Portanto, a escrituração também pode ser entendida como um conjunto de lançamentos. A escrituração tem início na existência dos documentos, os elementos de comprovação dos fatos, seguido do registro propriamente dito. Existem dois métodos de escrituração. O método das partidas simples, envolvendo controles individuais, conta a conta, sem relacioná-las entre si. Ou o método das partidas dobradas, onde as contas possuem relacionamentos entre elas. De longe, o método mais usado na maioria das entidades. A ordem de escrituração pode ser feita de diversas formas diferentes, dependendo da escola contábil, da forma de compreensão da ciência contábil ou até do local de trabalho. Usar um método diferente não significa estar errado por si só.
Vamos analisar uma das formas possíveis que tem início com o registro no livro diário. Cada lançamento é feito em ordem cronológica e seguindo um padrão que determina as informações do lançamento feito. Em seguida, transcrevem-se os lançamentos para o livro razão. Por último, elabora-se o balancete de verificação. Com este mesmo intuito, verificar a igualdade entre o total de saldos credores e o total de saldos devedores. Para aí, então, se gerar os relatórios contábeis. Olá pessoal, voltamos, viram o nosso vídeo, como fala um pouco a respeito da estrutura das demonstrações, conforme vai sendo elaborado o lançamento, né? Os lançamentos contábeis que irão contando a história da empresa ao longo do período em que se propõe a contabilidade. Temos ainda aí, para que vocês estejam exercitando, uma atividade. Quero chamar o slide da atividade para nós estarmos comentando. Olha só, atividade bem simples, é o que deve conter no livro diário. Comentamos isto, bem como foi também dito no nosso vídeo, e vocês estejam aí à vontade, né, se reunindo em sala de aula, debatendo entre vocês e enviando para nós a resposta, e logo em seguida voltaremos e estaremos comentando a resposta de forma técnica. Uma boa atividade a todos vocês.
Olá, muito bem, estamos de volta para continuarmos a nossa teleaula, agradecendo o pessoal que está participando, mandando as respostas. Um abraço a vocês aí de Quilombo, Santa Catarina, Porto Velho, Rondônia, um abraço a vocês também, obrigado pela participação. Alagoinhas, Bahia, muito obrigado pela participação. Anápolis, Goiás, o pessoal de Araguaína, Tocantins, Vitória da Conquista na Bahia, Ilhéus na Bahia, Teixeira de Freitas, Bahia, Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, Brumado, Bahia, Itaperuna, Rio de Janeiro, São Francisco, Minas Gerais, Andradas, Minas Gerais. Um grande abraço a vocês e obrigado pela participação. Muito obrigado por estarem aí enviando as respostas. Seguindo em frente, nós vamos ver a resposta técnica que está no nosso quadro, no nosso slide. Olha só, o livro diário ele deve conter a data, né, e o evento, também as contas devedoras e credoras, a ordem dos lançamentos, o tipo de documento histórico do evento, o valor da operação, o plano de contas e as demonstrações contábeis. Nós vimos isto na nossa teleaula, né? Somente para que vocês estivessem, então, entendendo como é formado, fixando aí o conhecimento de vocês a respeito do que falamos até o presente momento. Seguindo em frente, nós vamos ver que, de acordo com os lançamentos, né, como já vimos, devem ser formado, então, o livro diário. Na nossa teleaula, no próximo quadro, chamando aí para que nós possamos ver já a formação do livro diário, o modelo deste livro, como ele seria, né, quando você tem lá um sistema de contabilidade. E aí você vai ver, aqui nós trouxemos somente uma história, né, contada no livro diário do capital social da empresa. Aqui, olha, para que vocês entendam, aqui somente veio o número 101, que é devedora, da conta devedora, e o número 207, que é a da conta credora. O que isto significa? Lá no plano de contas, vocês viram que tem uma numeração, né, que é uma codificação de acordo com a formação do plano de conta e a exigibilidade, ou a liquidez no caso do ativo e a exigibilidade no caso do passivo. E aí vocês viram que sempre lá no ativo inicia-se com o número 1 e aí vai seguindo. Então aqui tem um código abreviado da conta caixa 101. Não está escrito caixa, mas tem a codificação. E também o número 207 para o capital social. Seria este código que estaria lá no plano de contas, né? Se nós estivéssemos com o plano de contas em mãos. Poderia ser outro número, mas aqui utilizei-se deste número. Quando ocorreu no dia 2/2 de 2016, o que é o documento que foi contabilizado? Foi um contrato. Nós poderíamos, é lógico, o espaço aqui é pequeno, mas lá na folha do livro iria aparecer o contrato social da empresa. Além disto, também o número de ordem do lançamento, o primeiro lançamento neste caso, a integralização do capital social. Lógico que dentro de um sistema nós iríamos contar esta história muito mais ampla, né? Como vimos lá no nosso histórico padrão, que seria então integralização do capital social conforme contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado, né? Sobre a inscrição do NIR e tal, na data tal, conforme cláusula do capital social integralizado no valor de 100 mil reais. Ainda nós vimos que, de acordo com os nossos lançamentos, seria 50 para o sócio A e 50 para o sócio B, que também poderia
ter o nome, né, deste evento ocorrido no livro diário. Por que isto tudo, pessoal? Porque, como tenho dito a vocês, cabe à contabilidade demonstrar os eventos que ocorrem dentro da empresa, ainda que nós estejamos analisando eventos que já passaram há alguns anos atrás. Então, por isto, faz-se necessário que seja muito bem esclarecido, né, todos os eventos que ocorreram, para que nem sempre vai ser nós, né, ou será nós, que vai analisar estes eventos que ocorreram dentro da empresa em um determinado período. Pode ser que estejamos olhando coisas que já ocorreu há anos atrás, né? E aí, então, nós precisamos ter que saber que esta história foi bem contada, né? Porque a contabilidade, ela tem como interesse principal levar as informações aos usuários da contabilidade, porque as demonstrações contábeis é somente um compilado de tudo o que ocorreu dentro da empresa, é um condensado, né? Mas os livros é que vai demonstrar de forma mais amplas, mais esclarecida o que ocorreu dentro da empresa naquele determinado período. Então, volto a falar a vocês, contador, vocês que estão iniciando o curso e estão aí caminhando para se tornarem profissionais da área contábil, e isto eu posso dizer com propriedade, porque já estou nessa área há alguns anos, contador não pode de maneira alguma omitir as informações que ocorreram dentro da empresa, ou ser sucinto, né? Prefiro que ele seja bastante esclarecedor, né? Melhor pecar pelo excesso do que pela omissão. A contabilidade tem a função de ser ética e transparente. Seguindo em frente na nossa aula, vamos chamar novamente aí o slide para aprofundarmos um pouco mais o nosso conhecimento a respeito do livro diário. O livro diário, ele é obrigado, né? É obrigatório o registro do livro diário, que está previsto no item 10 da letra B da ITG 2000, aprovada pela resolução do CFC 1330 de 2011, não havendo em nossa legislação nenhuma exceção. Está prevista também no novo Código Civil Brasileiro em seus artigos 1180 e 1181. E aqui já esclarecendo algumas dúvidas que surgiram com relação a esta questão, nós temos aí sim, hoje já, os livros diários que são arquivados eletronicamente nas juntas comerciais ou nas juntas comerciais. Isto porque, através da entrega dos SPEDs, né, dos SPEDs eletrônicos, e aí você já arquiva na junta comercial somente a mídia. Mas não podemos esquecer das empresas que estão enquadradas no Simples Nacional. Estas estão desobrigadas de entregar os SPEDs, e aí precisa-se fazer a impressão do livro diário, encadernar as folhas e levar até o órgão competente para fazer o registro. E isto é aí que nós temos que analisar que então não é todas as empresas que já entregam SPED, está obrigado até o presente momento somente para as empresas com base no lucro real e no lucro presumido, né, tributado nestes dois tipos de tributação. As demais, tributada no Simples Nacional, está dispensada dos SPEDs. E aí, então, até a data de hoje, fala-se que precisa encadernar os livros e autenticar lá na junta comercial em papel ainda. Seguindo, chamando o próximo quadro, nós vamos ver que, lavrados os termos de abertura e de encerramento, os instrumentos de escrituração dos
empresários e das sociedades empresárias de caráter obrigatório, salvo a disposição especial de lei, deverão ser submetidos à autenticação pela junta comercial. Está lá no artigo 1181 do nosso Código Civil brasileiro. Então, é obrigado a encadernação do livro diário e também a autenticação, de acordo com a especialidade da empresa, né? O tipo de tributação em que ela está enquadrada e também o porte. Lembrando que todas as empresas precisam de escrituração contábil, salvo os microempreendedores individuais. No próximo quadro, nós já vamos estar falando do livro Razão também. Este é um livro que traz o saldo das contas. A partir dele é que se pode chegar aos valores de cada conta. Olha, a função do livro diário é contar a história, a função do livro Razão é demonstrar os saldos de cada conta, tal como ocorreu na movimentação da empresa. Indispensável para fins de análise dos resultados econômicos e financeiros da empresa. Como você vai saber quanto você gastou, né, de caixa se você não tivesse o livro Razão? Seguindo, nós vamos ver que o Razão Analítico passou a ser obrigatório para efeito de imposto de renda. Embora a legislação o dispense de autenticação, a lei tributária no Brasil não permite que deixe de existir o livro Razão. Então, olha, a Lei 8.218 de 91, no artigo 14, que recebeu a nova redação no artigo 62 da Lei 8.383 de 91, diz que o livro diário, o livro Razão, é obrigado à sua escrituração. A tributação com base no lucro real somente será admitida, olha, para as pessoas jurídicas que mantiverem em boa ordem o livro Razão, e a sua não manutenção implicará no arbitramento do lucro. Então, olha, se você tem lá uma empresa que é tributada com base no lucro real, ela tem que ter o livro de Razão, porque senão a legislação fiscalizadora, o órgão fiscalizador, pode vir tributar, não aceitar o seu sistema de tributação somente pelas demonstrações. Olha a importância do livro Razão. Seguindo em frente, nós vamos ver que a formalidade do livro Razão é o termo de abertura igual o do livro diário, né? O termo de abertura e encerramento basicamente com os mesmos dados do livro diário. E o saldo das contas não tem obrigatoriedade de ser autenticado. Embora não seja obrigado a ser autenticado, a legislação exige que ele exista, né? Então, quase todos os sistemas de informática que tem aí de contabilidade já apresenta o livro Razão logo que você termina, faz o encerramento. Olha, aqui já temos uma imagem do Razão, como nós já tínhamos visto nas nossas teleaulas anteriores, em forma gráfica. Para o nosso entendimento, de maneira somente de forma acadêmica, ele é apresentado desta maneira. Lá, o livro Razão é apresentado de maneira diferente. Então, olha, o livro Razão é a apresentação das contas em forma de livro, o que didaticamente utilizamos os razonetes, né? Então, quando você fecha a contabilidade em um sistema, lá na empresa de contabilidade ou dentro do departamento contábil, lá você vai formar o livro. Aqui, para que possamos entender, é formado pelo Razão Analítico. Nós vimos que a nossa conta caixa, nós tivemos esses saldos aqui
de entrada, né, que é referente ao capital social, a venda de serviço à vista e uma venda de serviço que nós recebemos R$ 5.000 no momento que vendemos e os outros 5.000 ficou a prazo. Então tivemos um total de saldo de caixa de 115 mil. Mas saiu dinheiro do nosso caixa, né? Saiu 4.000 para pagarmos uma parcela do móveis e utensílio, R$ 1.000 para pagarmos a despesa de conta telefônica e 2.000 de energia elétrica, o que tivemos um total de R$ 7.000. Olha como é importante, né? Aqui apuramos o saldo da conta caixa, como é formado aí o saldo da conta caixa. Para que entendamos a transferência destes valores do razão analítico na forma de T para como se fosse uma página, né, do razão analítico na forma de livro, né, como se fosse uma página, não, uma sequência de escrituração. Então, primeiramente, no conta caixa, no dia 1/2/2016, no código 101 da conta, aqui é o razão somente da conta caixa. A contrapartida deste razão capital social estaria lá no razão do capital social. Foi a integralização do capital social, este seria o mesmo histórico, né, que você teria usado como histórico padrão, R$ 100.000, o saldo R$ 100.000. No dia 3/2/2016, foi comprado móvel e utensílio, R$ 4.000 que saiu do caixa. Então, houve um crédito aqui, diminuiu o saldo total aqui de 96 para R$ 96.000. 15/2, foi vendido o serviço no valor de R$ 10.000. Logo, aumentou o saldo, olha só, para R$ 106.000. A venda de serviço à vista, no dia 25/2. Houve um débito na conta caixa, lembram disso? Aumentou o saldo para 111, mas houve o pagamento do custo do serviço lá da energia elétrica no valor de R$ 2.000. Caiu o saldo para R$ 109. A despesa de telefone, aqui não é despesa de energia, é despesa de telefone, também caiu. Então, houve um pagamento no valor de R$ 1.000, então veio aqui R$ 108.000. É o saldo da nossa conta caixa, de acordo com o que nós escrituramos, né? Se fôssemos continuar, iria ter os saldos de cada conta na página do livro Razão Analítico. Então, vocês vejam que quando existe um débito, existe o valor ali que consta, né, o valor do débito no Razão Analítica. Quando existe um crédito, está ali o valor, né, do crédito também na conta, de acordo com o que está no Razão Analítico também apresentado. Então, olha, vocês viram que o livro diário serve para contar a história dos eventos que ocorrem na empresa. Já o livro Razão, ele serve para apresentar os saldos de cada conta, conforme vai sendo realizado a movimentação em um determinado período. Temos mais um vídeo para aprofundarmos o nosso conhecimento e a nossa teleaula para seguirmos em frente. Um bom vídeo a todos vocês.
Muito bem, é fantástico este vídeo, né? Porque ele mostra a evolução de como vem sendo a escrituração contábil. Se você voltar, você vai ver que lá no início da história, e na nossa teleaula nós vimos isso, o homem fazia a contabilidade em pedra de argila, né? Vocês se lembram da pedra de Uruk, aonde foi encontrado os primeiros vestígios da contabilidade na região da Mesopotâmia, da Babilônia, né? Ali vocês viram que ao longo desta história a contabilidade veio evoluindo. Nós podemos ver a prensa, muitos de vocês são jovens, né? Então não conhecem a prensa. Eu ainda peguei o início, o final da prensa, quando se contabilizava, fazia a contabilidade em fita copiativa e passava no livro, nas folhas impressas do livro por meio de uma prensa que ficava apertando ali para sair o valor dos números, né, dos eventos que ocorriam na folha do livro diário. Depois nós vimos já o livro diário encadernado, vimos a evolução da calculadora, do computador, e hoje nós estamos na era digital, como muitos já falaram aí, a questão do SPED, né? Do sistema de escrituração digital que nós estamos atravessando, aonde já creio eu que dentro de um período muito breve, a contabilidade já não será mais feita em papel para nenhum tipo de empresa, né? Será realizada digitalmente. Mas é legal nós vermos a história deste livro, né? Muito bem, pessoal, nós temos agora ainda aí um momento de atividade. Vocês estejam realizando a atividade e logo em seguida voltaremos comentando sobre a mesma. Quero chamar o slide da atividade para nós falarmos a respeito da mesma. Responda o que são obrigações intrínsecas e extrínsecas dentro do livro diário. Dentro do livro diário, né, especificamente, existem os dois tipos de obrigação, extrínsecas e intrínseca. E vocês então estejam aí comentando e respondendo e logo em seguida voltaremos. Nothing left to see. If it hurts and you can't take no more, lay it all on me. No, you don't have to keep it under lock and key, 'cause I will never let you down. And if you can't
Olá, estamos de volta, agradecendo a participação do pessoal aí que está enviando as respostas para que possamos estar corrigindo, mandando um abraço para Pampulha, Minas Gerais, Colinas do Tocantins, no estado do Tocantins, Jequié, Bahia, Criciúmal, Rio Grande do Sul, Serrinha, Bahia. Um grande abraço a todos vocês, o pessoal de Eunápolis, Bahia, Uruaçu, Goiás, Januária, Minas Gerais. Um grande abraço a vocês aí, muito obrigado pela participação. Agradeço a todos vocês, eu sei que mais pessoas estão enviando aí as respostas, estão conectados e participando, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Seguindo em frente, vamos chamar a nossa teleaula, o nosso slide, onde nós vamos estar lendo de forma técnica a nossa resposta, né? Então, olha só, a correção aqui da nossa atividade disse o seguinte, que as formalidades extrínsecas, que são aquelas que devem estar fora do livro diário, né, que faz parte do livro diário, mas não faz parte do que está dentro da informação. Ele deve ser encadernado, ter suas folhas numeradas tipograficamente, deverá ser autenticado pelas juntas comerciais ou cartório ou entidade de classe, né? Quando nós falamos de sociedade de advogado, deve conter o termo de abertura, o termo de encerramento na primeira e na última página, né? Abertura na primeira e encerramento na última, respectivamente, devidamente preenchidos e assinado pelo administrador da empresa e o contador. Vocês viram que a responsabilidade do contador, ela está sempre ligada na questão da assinatura juntamente com o administrador. Por isso que é importante você saber o que contabiliza, você contabilizar somente documento hábil, documento que tenha origem, você também, de certa forma, é responsável, né, pelo que está ocorrendo dentro da empresa. Ainda dentro das responsabilidades, nós vamos ver as responsabilidades intrínsecas, são aquelas que estão dentro do livro, né? A utilização do idioma nacional e da moeda corrente do país, uso de linguagem mercantil, individualização e clareza dos lançamentos nele feito. Não pode juntar despesas, por exemplo, do mês inteiro e escrever lá despesa do mês. Você tem que fazer lançamento por lançamento. O registro dos fatos rigorosamente em ordem cronológica, né, dia a dia e ano. A inexistência na escrituração de intervalos em branco e linhas e borrões, rasuras, emendas e transportes para as margens. Então, a contabilidade não permite a anotação nas margens dos livros, né? A contabilidade ela é clara e transparente, tal como nós já comentamos a respeito deste assunto ao longo da nossa teleaula. Muito bem, pessoal. Obrigado ao pessoal que está aí participando, que está perguntando. O pessoal de Butiá, Rio Grande do Sul, um abraço a vocês. Professor, o termo guarda-livro ainda é válido para se referir aos contadores? Não, hoje esse termo já está em desuso, né? Ele deixou de ser aplicado para os contadores por volta de 1970, na década de 70, por aí. Na verdade, nesta época, o contador era chamado de guarda-livro porque ele levava os livros e as escriturações, na maior parte da vez, para casa, ou então ele era responsável por guardar esta escrituração em cofres seguros, né? Por isso era chamado de guarda-livro. Hoje, o contador já não tem mais esta nomenclatura, né? Hoje, normalmente, é profissional da área contábil, profissional da contabilidade. Até alguns anos, costumava-se dizer que o técnico era contabilista
e o contador bacharel era contador. E, na verdade, hoje se diz o profissional da área contábil para ambas as formações. Lembram que o curso de técnico não se obtém mais registro no CFC desde 2015, né? Desde junho de 2015. Professor, o pessoal de Vitória da Conquista, Bahia, está perguntando, professor, poderia comentar por que não há obrigatoriedade dos livros Razão e Diário para o MEI, o microempreendedor individual? Sim, o microempreendedor individual foi criado com a Lei Complementar 128 e ela diz que ele dispensa-se da contabilidade. Lembrando que se você quer comprovar ali contabilmente a sua, por exemplo, distribuição de lucro, aí você vai fazer a contabilidade. Porém, não é exigido que se faça a contabilidade pela legislação. O microempreendedor está dispensado, né, de fazer a contabilidade. Ele pode fazer somente aquela planilha aonde consta as suas despesas e as suas receitas para fazer a declaração de imposto de renda do MEI no início do exercício posterior. Até porque, se você não fizer a declaração, também não vai conseguir fazer as emissões do DAS para pagamento do próximo exercício. Então, fica claro, pessoal, o microempreendedor é dispensado da contabilidade, salvo se ele tiver interesse de fazer a contabilização para comprovar os seus dividendos, né, os seus lucros que foram distribuídos. Vamos dar sequência, vamos chamar o nosso próximo slide, aonde nós já vamos adentrar no balancete de verificação. E aqui nós vamos, então, estar trabalhando algumas dúvidas que surgiram ao longo da nossa aula atividade. O balancete de verificação, ele é um demonstrativo auxiliar. Ele não tem a função de demonstração contábil. Vale nós lembrarmos que o balancete não é uma demonstração, ele é um relatório, né? E tem a função de auxiliar, que relaciona os saldos das contas remanescentes no diário. Imprescindível para verificar se o método de partidas dobrada está sendo observada pela escrituração da empresa. Por este método, cada débito deverá corresponder a um crédito, né, de mesmo valor, cabendo ao balancete verificar se a soma dos saldos devedores é igual à soma dos saldos credores. Então, olha só, pessoal, isso é muito importante para o nosso entendimento. Olha, o balancete de verificação, ele não é uma demonstração contábil, ele é simplesmente um relatório contábil que serve como instrumento para averiguar se a contabilidade está sendo feita de forma correta, respeitando o método das partidas dobradas, que para cada débito existe um crédito, né, de igual valor. Outro detalhe também que eu posso salientar com segurança a vocês com relação ao balancete, que o balancete, ele também tem uma função administrativa, né? Ele serve também para o administrador, para o gestor, analisar os saldos das contas, como está sendo realizado ali a contabilidade. Por quê? Porque volto a falar a vocês novamente sobre a profissão da contabilidade. O contador, de alguns anos para cá, né, digamos aí da década de 90, ele deixou de ser simplesmente gerador da informação. Ele passou a ser um gestor desta informação. Porque a informação hoje, ela não tem que ter somente informação quantitativa. Ela também tem que ter a informação quantitativa, mas também qualitativa. E com isto, cabe ao contador
fazer uma análise do que está sendo informado, né? E o balancete de verificação serve também para este fim. Além disso, depois do balancete de verificação, aí vem o balanço patrimonial, aí vem a demonstração do resultado do exercício. Estes sim são demonstrações. ADLPA, ADMPL, ADRA, ADFC, ADVA e, além de tudo, as notas explicativas. Então, vocês viram que nós temos uma leva de demonstrações contábeis, né? Mas o balancete de verificação não é considerado demonstração. Vamos seguir, caminhar aí, aprofundar o nosso conhecimento sobre o balancete. Aqui nós temos um balancete de verificação que também apresentou algumas situações que nós precisamos analisar. Olha só. Primeiramente, nós precisamos compreender que a venda de serviço não é PL, é uma conta de resultado, né? RE. E aí ele não deveria estar aqui. De acordo com a sequência do plano de contas, ele teria que aparecer aqui no final, né? Esta venda de serviço. Mas, somente para que nós compreendamos aqui a situação, então, olha só, outra situação que nós precisamos compreender também é o seguinte: o capital social da empresa, ele está correto, né? Mas ele poderia vir depois aqui das contas de resultado, né? De acordo com a sequência do plano de contas. Então, olha, a conta caixa, ela é uma conta de natureza devedora, né? Então, o seu saldo está aqui no débito. É uma conta do ativo circulante, está correto. A conta venda de serviço, ela é uma conta de natureza credora, está correto. Ela representa uma conta de resultado, somente a localização dela que deveria estar, a sequência dela que está errado. Mas, para entendermos, podemos compreender que é desta forma. Não é PL, tá? Duplicatas a receber é uma conta do ativo circulante, é uma conta de natureza devedora. Também está correto a sua apresentação aqui. Móveis e utensílios. Móveis e utensílios é uma conta do ativo não circulante. Faz parte lá do grupo, lá do subgrupo imobilizado, né? Também é uma conta de natureza devedora. Fornecedores é uma conta do passivo, né? Esse passivo circulante está correto também e ele está aqui no crédito porque é uma conta de natureza credora. O capital social é PL, está correto aqui. O custo também é uma conta de resultado, está correto os R$2.000 aqui. A despesa também é uma conta de resultado, está correto. Então você veja que por este entendimento, salvo a questão da localização e do grupo que pertence à natureza da conta, nós vamos ver que foi respeitado neste nosso balancete o método das partidas dobradas, né? O mesmo valor que deu no débito, deu no crédito para a empresa. Então, olha, aqui nós temos uma atividade que vai entrar em sequência. Olha só, a atividade, nós temos uma relação de contas e vocês vão então estar elaborando este balancete, não levando em consideração os problemas que foram levantados com relação à formação da correção, que depois nós vamos vir corrigindo, e vocês então vão montar um balancete de verificação para que vocês estejam praticando, né, esta situação. Poderíamos também estar mudando aqui no próximo quadro, aonde apresenta aqui, onde vocês vão preencher, vocês poderiam estar transferindo, né, este venda de serviço
aqui para o final das contas de receita, para que vocês possam estar fazendo na sequência correta, seguindo a natureza de cada conta de acordo com o plano de contas. Uma boa atividade a todos vocês e logo em seguida voltaremos corrigindo a atividade. Think I can fly. Think I can fly when I'm with you. My arms are wide, catching fire as the wind blows. I'm a man rich enough for pride. I see $1 billion in your eyes. Even if we're strangers till we die. Olá, estamos de volta para dar sequência à nossa teleaula. Obrigado e um abraço a todos vocês que estão enviando aí as perguntas e obrigado as respostas e obrigado pela participação. O pessoal de Itaperuna, Rio de Janeiro, um abraço a vocês, obrigado pela participação. Serrinha, Bahia, grande abraço. Pessoal de Belo Horizonte, Minas Gerais, e o pessoal de Pampulha, um abraço a vocês, obrigado pela participação. Seguindo em frente, vamos chamar o slide aonde nós vamos estar então fazendo a correção da nossa atividade. E aqui nós temos alguns detalhes que nós precisamos considerar. Olha só, aqui nós tivemos a conta caixa, está correto, né? Ativo circulante. É o valor desta conta caixa, R$30.000. A venda de serviço, que na verdade está errado aqui. Por quê? Porque ela não é ativo circulante. Ela é uma conta credora, né? No valor de R$10.000. Então ela tinha que vir
aqui neste crédito, olha. Então, vamos desconsiderá-la ela daqui. Duplicatas a receber, sim, é uma conta do ativo circulante, não do ativo não circulante, mas o valor está correto e ela está então no crédito, no débito, né? Móveis e utensílio, o valor deste móveis e utensílio não é 5.000 e também está no local errado. Móveis e utensílio não é passivo circulante, é ativo circulante e ele deveria estar aqui no valor de R$10.000. A conta fornecedores é passivo circulante e ela tem um valor de, vamos lá, vamos ver aqui, um valor de R$5.000 e não R$30.000. Então, a conta fornecedores é R$5.000. A conta capital social é uma conta do PL e o seu valor de capital social, de acordo com o que foi colocado aqui, é de R$30.000. Então, está também ali no crédito. O custo e a despesa são contas de resultado, 13.002.000 está então no lugar correto. Então, veja bem, R$10.000 de venda de serviço, mais R$5.000 de fornecedores igual a 15, mais 30.000, então nós vamos ter aí o valor de R$55.000. Então, este seria o valor, mas a venda de serviço não é 10, é 20, tá? É R$20.000 e não 10. Então, nós temos 20.000 mais 5.000, 25, mais 30, R$55.000. O mesmo tempo ocorre aqui com as contas do débito, né? Caixa de 30.000, mais 10.000 de duplicatas a receber são 40, mais 10.000 de móveis e utensílios são 50, mais 5.000, 55. Então, vocês vejam que está correto aqui a formação do balanço, do balancete de verificação. Embora tenha saído algumas valores, alguma situação ali do nosso controle, mas ficou claro para que vocês compreendam a forma que deve ser contabilizado aí a formação do balanço patrimonial. Móveis e utensílio é ativo não circulante, tá? Você está correto na colocação. Móveis e utensílio, ativo não circulante, lá do grupo imobilizado, né, do subgrupo imobilizado. Lembrando que o ativo não circulante, o grupo não circulante tem imobilizado, tem investimento, imobilizado, o intangível, que também faz parte deste grupo, e o ativo realizável a longo prazo. Na sequência é ativo realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível, certo? Então, dando sequência à nossa aula, falando da prova, vocês, já que este é o nosso último encontro, vocês têm que estudar, pessoal, estudar, assistir a teleaula, assistir novamente, estudar as nossas aulas, atividades, estudar também a web aula que está à disposição e o livro. Lembrando que não vai cair um balancete de verificação para que vocês façam, mas faz-se necessário que vocês conheçam o balancete de verificação. Quero chamar meu último slide para fazer as considerações finais da nossa teleaula. Olha, nós apresentamos, né, na nossa teleaula, tivemos o objetivo de levar a vocês o conhecimento da contabilidade como ciência e ferramenta de controle patrimonial, explorando a escrituração contábil na formação das demonstrações contábeis e dos livros, né?
E também aí nós sem a pretensão de exaurir este assunto, é lógico, né? O tema, nós buscamos o máximo da compreensão sobre este assunto. Tentamos levar a vocês o máximo deste entendimento. Quero agradecer a compreensão de todos vocês e a participação. Um grande abraço aos alunos, às alunas, tutores de sala. Um grande abraço a vocês, aos tutores e às tutoras. Agradecer a nossa operadora de quadro, o nosso tutor eletrônico que está aqui nos auxiliando, né, o Vanley, e também o nosso operador de câmera, né, operador de mesa. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir.